Oi, meu nome é Cássia Kiss, eu sou atriz, eu tenho 42 anos de profissão e de ofício, né? Dessa prática. E eu acho que uma das grandes características dentro desse ofício é você estar em contato com a palavra, seja ela escrita, seja ela... Você tem 1.500 lugares onde você tem a manifestação da palavra. Eu amo. Olha, eu estou precisando aprender a calar a boca de tanto que eu falo. Mas o que eu mais gosto de fazer é ler. Ler, essa palavra tão pequenininha e que tem tanta força. Eu acho que hoje não, né? Acho que desde sempre quem se esforça para essa prática da leitura tem um lugar melhor na vida. Eu posso abusar, ousar dizer que é mais feliz. Amigos, eu sou o Vitor Drummond, sou presidente executivo da Interartes Brasil. Já me apresentei em outras mesas, mas obviamente pode haver pessoas novas agora, e eu já vi. Essa é a nossa quarta mesa hoje. Eu sou um dos curadores da LER, com muito orgulho, muito prazer. É a terceira vez que eu participo, dessa vez com uma parceria mais efetiva da Interartes, que é essa associação, né, de artistas. Segunda falando, participando de mesas. Inclusive, ano passado estivemos aqui juntos, não eu, mas a Cássia teve uma participação linda. Eu tive uma outra mesa com a Fernanda Yang, saudosa, e o Carpinejar. Então, esse evento é uma coisa maravilhosa, assim, é uma delícia participar e ver as pessoas interessadas. Daí veio a ideia da parceria por uma razão específica. A nossa associação cuida do direito dos artistas. E assim, cuidar de direito de alguém no Brasil já é muito complicado, né? Você cuidar de uma classe, de uma categoria que sempre está a serviço do engrandecimento da cultura das pessoas e que não tem possibilidade de efetivamente ter seus direitos respeitados é algo ainda mais grave. Por conta disso, a gente fez para uma aproximação com o público, a gente fez um canal que se chama, um canal no YouTube chamado Interartes Brasil, obviamente. Então eu queria convidar todos vocês aqui para irem lá, se inscreverem no nosso canal, porque a gente tem 3 programas. Começou agora, tem 2 semanas. Um é o Fala Professor, que eu falo de direito nas artes de uma forma, espero que didática. Se não estiver, digam para mim com alguma gentileza, né, que eu possa suportar. Um outro chamado Locação, em que eu entrevisto artistas e pessoas importantes da cultura, do entretenimento. E o terceiro, que é o que a gente mais está gostando de fazer, e que chama Poemice. Nós temos já muitos artistas participando, falando poesias e textos de autores que eles acham relevantes e etc. E estamos fazendo várias gravações e daqui a pouco vamos fazer, já vamos fazer com a nossa magnífica Cássia Kiss. Certamente Manuel de Barros será um dos escolhidos por ela. Eu ia te comentar isso. Tem sido o poeta que as pessoas mais estão pedindo para fazer. É muito interessante. Então, eu queria que vocês seguissem o nosso Instagram, Interartes Brasil, @InterartesBrasil. O nosso canal no YouTube, vejam vocês, Interartes Brasil, para ninguém se confundir. E se inscrevam para vocês receberem semanalmente nossos vídeos e para curtirem os artistas. Essa mesa é muitíssimo especial. A Cássia, além de ser a artista maravilhosa que todos vocês conhecem, e têm o dever de conhecer, ela é uma pessoa amabilíssima, é uma pessoa que eu adoro estar, sempre aprendo, sempre temos grandes trocas, e é uma amiga do coração, mesmo assim, com muita vontade de estar junto dela. Ela é nossa vice-presidente também, e além de dizer isso, eu nem sei mais o que dizer. Tem muita coisa para falar, assim, no cenário do amor, né, da admiração, que eu acho que talvez a gente possa fazer o que é ser feito. Unir o talento da Cássia Kiss e o amor que ela tem para despejar sobre vocês com os textos do Manuel de Barros, que é um poeta absolutamente magnífico. E eu vou passar direto para você falar o que você quiser. E eu vou ficar aqui só obedecendo o que você falou para mim.
sem deixar de dizer o que ela vai falar melhor ainda, que é um espetáculo que ela montou agora sobre Manoel de Barros, que é absolutamente incrível. Senhoras e senhores, Cássia Kiss. Bom, deixa eu me apresentar, porque não tenho nenhuma expectativa de que todos aqui me conheçam, pelo menos porque há um público jovem aqui, né? Então a gente fica achando que os jovens ainda te conhecem. E quando a gente está com a cara na televisão, principalmente no horário nobre, é mais fácil que as pessoas te reconheçam. Então essa fase eu já passei. Agora eu continuo trabalhando, mas eu faço seriado, às vezes faço cinema, às vezes faço televisão, mas especialmente depois de 10 anos eu resolvi voltar para o teatro. Então, meu nome é Cássia Kiss, eu sou atriz há 42 anos, não é pouca coisa, eu venho trabalhando sem parar, apesar de... eu acho que esse microfone tem um som diferente desse, não tem? Ó, peraí. Oi, esse é melhor. Isso aqui o que é? Não tem retorno, né? Esse aí devia estar para minha voz. Está mais abafado, ó. Assim está melhor, para a voz do Bruno. Eu disse, eu parei aonde? Que 42 anos não é pouca coisa, mas quando a gente olha para a Fernanda Montenegro, 90 anos, e com a quantidade de anos que ela tem trabalhando e dizendo que vai até o fim, né? Ainda não estou, não, já passei da metade, pelo amor de Deus. Não tem nenhuma pretensão de ser a pessoa que vai chegar aos 130 anos, né? Dizem que a ciência diz que o homem que vai chegar aos 130 já nasceu. Não sou eu. É o Jorge Pontual. É o Jorge Pontual. Pode ser. A gente sabe coisas dele. Tem 55 e um filho. Tem 35 com um filho de 32, né? E a minha profissão me deu coisas, as melhores coisas da vida, né? A minha profissão é o meu ofício, né? Não é só... Quando a gente fala da profissão, parece que é só trabalhar. E o meu ofício, ele me dá coisas, né? Me dá... Eu acho que o maior ganho que eu tive com ele, não vou ficar falando de mim, mas é o fato de estar presente, querer estar sempre presente, lutar para isso, me esforçar para isso e ficar vigiando a minha cabeça, que é o trabalho mais difícil ainda. Mas é essa compreensão que faz com que eu goste cada vez mais do que eu faço para poder fazer do outro jeito. E felizmente eu tenho gostado de ver isso acontecer. E isso acontece muito fazendo Manoel de Barros, um poeta que eu conheci nos anos 80. No início dos anos 80 eu comecei a me aproximar muito de poesia, vindo lá nos anos 70, aquela onda hippie, aquela onda macrobiótica, eu toda macrobiótica e riponga, e pichando rua na cidade onde eu morava, em São Caetano do Sul, sempre botando uma frase doida, e fugindo da polícia, mas era sempre com o objetivo de deixar uma mensagem. Por mais que para chegar à compreensão, ao entendimento daquilo fosse complexo, mas esse era o objetivo. Então quando eu chego no Rio de Janeiro, no início dos anos 80, eu não vou demorar muito nessa história não, tá? Eu comecei a me envolver com poesia e não sei exatamente aonde foi o ponto, mas eu fiquei louca com Manuel Bandeira, e eu fiquei doida com o Machado, até eu chegar em Fernando Pessoa. Eu passei por muita gente, mas eu participei de um projeto que ajudou a inaugurar o Centro Cultural do Banco do Brasil. E o diretor na época, em 88, por aí, 87, 88, 89, este ano o CCBB está completando 30 anos, certo? É isso, tem festa aí, isso mesmo, 30 anos. E eu fui uma das atrizes que participou da inauguração daquilo, fazendo um sarau, chamado Machado em Cena, um sarau carioca. Então, éramos eu, Pedro Paulo Rangel, Eduardo Tornaghi, havia um grupo ali de uns 5 atores, e a minha memória não vai me ajudar para dizer o nome de todos eles,
mas a gente fez um sarau lindo, usando e sendo muito fiel ao teatro do Machado de Assis. Para quem não conhece, o teatro machadiano é uma delícia. Difícil para burro, mas é um humor de uma elegância, de uma... Enfim, foi uma experiência muito especial. Eu contracenei bastante com um ator que eu gostava muito, chamado Luiz de Lima. E nessa época que eu conheci o Dolino, que era o diretor do Centro Cultural do Banco do Brasil, ele é artista plástico também, ele me apresentou, me falou muito de Manuel de Barros. E aí me apresentou uma revista chamada Bric a Brac, de Brasília. E me presenteou com essa revista, onde havia, e querendo me mostrar o Manuel de Barros, onde havia uma entrevista com ele, porque o Manuel só dava entrevistas, e durante muito tempo, sempre impressas. Sempre você mandava pergunta para ele, ele respondia escrevendo. E para quem conhece as entrevistas dele dessa forma, vai ver a importância disso, né? É como se você tivesse um outro livro, né? Porque ali está o poeta respondendo da maneira de um poeta que escova palavras, ou que passa a vida escovando palavras para poder escrever daquele jeito. E isso acabou me levando... Eu conheci o Manuel antes... Não. Aí eu fiz uma novela chamada Pantanal. E aí, primeiro eu fiquei louca com o Manuel de Barros, com a obra dele, com a poesia dele. Depois ele avança muito nestes últimos... Ele morre em 2014, não é? Com 97 anos, mas até então a obra dele cresceu muito. Mas em 90 eu fui fazer uma novela chamada Pantanal e eu estava gravando lá no Pantanal, na beira do Rio Negro, chovia muito, e eu estava dentro de uma cabine de comunicação, aquela, alô, câmbio, falando daqui, não sei o que, câmbio, fala. E aí chovia cântaros, aquela coisa linda de Pantanal mesmo, né? Ali na beira do Rio Negro e tal, e eu não tinha como sair daquela cabine, que era 2x2, mas havia uma estante ali, lá dentro tinha um calhamaço assim de papéis, um bloco de papéis com grampeados assim, e na capa estava escrito obra quase completa de Manuel de Barros. Aí foi mais uma coisa, além de outras pequenas coisas que foram me aproximando muito dele. Aí eu depois acabei me encontrando com ele no CCBB, depois eu fui a um lançamento de livro, depois eu fui ler num projeto da biblioteca aqui na Rio Branco, num palco que fizeram na rua. Fui ler Manuel de Barros, comecei a ler Manuel de Barros, me convidaram para entregar um prêmio para ele, que era um Jabuti, onde... eu também li a poesia dele, fiz um projeto com ele, ele me viu no palco, eu fui à casa dele, conheci a Estela, que ainda está viva, conheci os filhos dele, o João, que morre muito jovem. O João foi um filho que cuidou de toda a obra dele, até o dia da morte dele, evidente. E é muito interessante como a resistência, né, de um homem bem mais velho e um poeta perdendo um filho da maneira dramática como foi, porque foi um avião da família, um avião pequenininho, um monomotor caindo dentro da fazenda da família. Para dizer que eu acompanhei algumas coisas importantes na vida desse homem. E eu tinha um amigo chamado Jaime Compra, que foi um profundo conhecedor de Guimarães Rosa, para quem eu apresentei a poesia do Manuel de Barros, e o convidei para a gente fazer um projeto. E imediatamente o Jaime, esse menino, que hoje também não existe mais, ele faz um projeto chamado 7 Passos para a Transfiguração. A gente foi para o Pantanal, a gente conheceu o personagem principal
do Manuel de Barros, que foi o Bernardo. Para quem conhece a obra dele, vê citação do Bernardo. Então a gente esteve na fazenda, eu tirei fotos com ele, conheci o Bernardo, e é tão bonito quando ele fala sobre... O Bernardo tinha uma conexão, uma integração com aquele lugar, né? com aquilo tudo, que ele não falava mais, ele não falava mesmo. Ele era um homem de quase 2 metros de altura, preto, alto, aquele cabelo meio grisalho, de chapéu, forte, muito forte, não gordo, mas muito forte, você via. E via uma fragilidade, mas fragilidade bonita, não é a fragilidade do homem frágil, é a fragilidade do passarinho, sabe? A fragilidade. E o Manuel contava muito que passarinho vinha e pousava no ombro dele. É só para dizer que eu tenho foto com o Bernardo. E o fato é que esse projeto, que foi então, a gente sentou, estudou, começou a preparar, ele não aconteceu. Aconteceu alguma coisa, eu e o Jaime Compre, então, e ele vai para a Inglaterra, fica lá um tempo. Eu tenho meu primeiro filho em 95, e aí, nessa época, eu recebo uma correspondência, não, um aviso, de que o Jaime tinha morrido em Londres. Jovem, 30 anos, 32 anos. Tinha morrido em Londres e foi enterrado lá mesmo. Pasmem, nessa mesma semana, eu recebo uma carta do Jaime. Eu já contei a história de ter entrado lá no Pantanal, dentro de uma cabine, quando eu encontrei aquele calhamaço de papéis com Manuel de Barros, uma obra quase completa, e essa do Jaime, da gente ter feito, preparado um projeto, pensado num projeto chamado 7 Passos para a Transfiguração. Ele vai embora, a gente não realiza o projeto, mas eu recebo uma notícia da morte dele, na mesma semana recebo uma carta dele, Jaime, me liberando o projeto, dizendo, Cássia, eu não vou voltar, faça você. É linda, essa história é super bonita. Claro que eu contei para o Manuel e tal. E, bom, lá se passam uns anos, eu fiz algumas coisas em teatro, fiz muita televisão, fiz um pouco de cinema. E fiz uma peça há 10 anos atrás, do Tennessee Williams, Zoológico de Vidro. E fiquei esta última década sem fazer teatro. Eu vim fazendo outras coisas, cuidando de casa, cuidando de filho. Me preocupando com o filho, me ocupando a minha cabeça com outras coisas, me ocupando muito deste país, inclusive. E aí, o ano passado, eu falei, puxa, eu quero voltar, mas eu quero voltar com o Manuel de Barros. Eu não sei por quê. Mas estava claro para mim que tinha que ser o Manuel de Barros. E aí, de repente, no ano passado, 2018, eu vou à casa da Marta Barros, a filha do Manuel, que é artista plástica, ela que faz as capas do Manuel. Ela é uma artista incrível, é uma delícia entrar no apartamento dela ali no Leblon, que é pequenininho. O Manuel ficou muito ali e ela adora mostrar o pedacinho. Tem uma mesa ali que ela diz assim, meu pai trabalhava muito aqui. E é pequenininho mesmo, é um negocinho assim, tem uma mesa aqui, ele senta aqui, fica aqui, levanta daqui, desce um degrau, não é nada além disso. Aí eu tive com a Marta, dizendo para ela que eu queria fazer, mas eu não sabia exatamente o que, não sabia se era poesia ou se era a prosa. O fato é que nessa primeira visita que eu faço a ela na casa, eu saio de lá e não me lembro se ela me deu o livro, não exatamente esse exemplar, porque o exemplar que eu peguei, ou ela me deu, juro que eu não consigo me lembrar, eu uso no palco. Este livro, eu tomo a decisão de convidar o amigo Ulisses Cruz, morando em Amsterdã. Eu vou para lá para convidá-lo para dirigir esse projeto. E aí eu levei comigo esse livro, sem saber o que eu ia fazer. Mas eu abri e comecei a ler. É a prosa dele, é uma seleção de prosa. Que é resultado de uma encomenda que foi feita para o Manuel de Barros, para ele contar
a história da infância dele, uma parte de uma vida adulta e depois uma terceira parte de uma vida mais adulta. Para quem conhece a obra do Manuel de Barros vai compreender que ele fez um livro onde ele tem a primeira infância, a segunda infância e a terceira infância. Esse homem que vive 97 anos. E aí eu fui dentro do avião, eu fui lendo isso aqui. E quando eu cheguei lá para convidar o Ulisses, eu falei assim, Ulisses, eu quero fazer isso aqui. Aí eu me lembro que ele me pediu para ler um poema, uma prosa. E aí um mês depois ele vem para o Rio de Janeiro, ou seja, no final de 2018, a gente fica um mês lá em casa, estudando, só pesquisando, lendo um pouco, já selecionando o que a gente queria fazer, como é que a gente ia emendar, como é que a gente ia contar essa história e qual seria o conceito desse projeto. Meu quintal é maior do que o mundo, e procuramos juntos o título. A gente sabia que não ia ser o título do livro, Memórias Inventadas é o título desse livro. Mas a gente fez uma seleção onde se pudesse contar esse menino que vai crescendo, amadurecendo, que vira esse homem. Eu não vou contar tudo para vocês, porque eu acho que a peça, ela é uma... Não, ela é uma surpresa, tão bonita, né? Você vê o que acontece, né? É tão bonito, tem um tapete, que naquele tapete é o quintal, e tudo acontece ali dentro. Eu me lembro o dia que a gente teve, foi difícil nessa uma primeira semana que a gente fez o levantamento dos poemas que a gente queria para essa peça, que são 18 poemas. Eu não vou te dizer todos eles, eu vou dizer no máximo 3 ou 4, porque daqui a pouco a gente vai acabar isso aqui. E... Onde é que eu parei? Você falou assim, ia fazer 4 ou 5. Não, é um pouquinho antes. Mas não, nessa uma semana que nós fizemos o levantamento desses 18 poemas, não teve um dia que o Ulisses ou eu não chorássemos, tamanha o trabalho de pesquisa que a gente entendeu que tinha que se debruçar para chegar em cada coisa que o Manuel queria dizer, em cada frase, ou cada palavra que a gente desconhecia, ou cada nome que ele nos trazia. Tinha uma pessoa do lado que eu olhava para ela e falava, Mariana, o que é isso aqui? Ela, é isso. Mariana, tinha sempre num poema 1 ou 2 ou 3 questões que a gente desconhecia e que ela ia atrás dessa referência para a gente poder contar, para a gente poder ter o quê? A compreensão. Né? Esse é o nosso amor pela leitura. A gente, quando se apaixona por um autor, que você fica atrás dele, esperando que ele lance o próximo livro, é muito isso, é muito entendimento que a gente tem daquele jeito de escrever. Se você vai ler um autor, você não entende a primeira página, você diz assim, não, peraí, deixa eu insistir, deixa eu me esforçar aqui. Eu vou ler de novo, eu vou ler de novo, eu vou ler de novo. Quando você começa a compreender, você entende como é que é a escovação desse autor, o jeito que ele escreve, e aí você fala, nossa senhora, que mundo lindo que tem aqui, né? Por mais que doa, mas como é lindo desbravar essas palavras de um autor, onde cada um conta, tem o seu jeito, o seu estilo, o seu conceito. E tem que entender, né, Cássia? Senão não vai conseguir transformar numa interpretação verdadeira, né? Não, isso é que é maravilhoso. O que é bonito na leitura, a delícia da leitura, você sabe disso, né? A delícia de qualquer texto que nos dão, não é a palavra, não é simplesmente eu abrir e eu ver memórias inventadas. É o que está por trás disso. O que está por trás disso? É a mesma coisa vocês olharem para mim e acharem que eu sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu não sou isso aqui que vocês estão vendo. Eu sou filha do Zé Kiss, da Piedade Monteiro Kiss. A Piedade é filha da Clementina e do Joaquim. O Zé Kiss é filho da Rosa e do José. E aí vai. Então, atrás de mim aqui eu tenho 2.500 pessoas nos últimos 300 anos.
Então eu sou o resultado disso tudo. Isso é constelação familiar, para quem já ouviu falar. Então, trazer esse conceito e esta compreensão para uma leitura é incrível, porque o Manuel de Barros, eu estava vindo para cá e eu falei assim, nossa, mas eu nem me preparo nem um pouquinho para poder falar sobre o Manuel de Barros. Eu me sinto, não é apropriada, mas ele corre na minha veia. Eu conheço a obra dele. Sabe como é? Eu lamento ele não estar vivo. E quando eu apresentei a peça e que a Marta viu, a filha dele, os netos assistiram e tal, a Marta é a única filha viva e ela disse assim, puxa, Cássia, eu tenho que olhar de novo a obra do meu pai porque você está me dando coisas que eu não vi. Isso é lindo, né? Claro que uma obra, quando ela é incrível, não é à toa que se monta Shakespeare até hoje, são 500 anos de ficar montando Shakespeare, principalmente Hamlet, é uma loucura. Cássia, quantas montagens no mundo inteiro, quantas leituras são feitas e quantos mais 500 anos virão pela frente. Você não acha que a poesia dele tem uma característica de reinvenção, reinterpretação, como você está dizendo, assim, de uma potência enorme, né? Porque como ele cria, né? Não vou nem falar do passado, cria, porque a leitura o coloca vivo, né? Para nós, né? Quando a gente vê os títulos como Memórias Inventadas, Meu Quintal é Maior que o Mundo, ou O Menino do Mato, que é menos metafórico, mas para quem compreende a obra dele vai perceber o que ele está dizendo é exatamente narrando cenas quase que pictoricamente, né? Como a poesia do Portinari, que eu descobri esses dias, né? A gente gravou isso ontem. E ele não dá essa possibilidade, assim, e aproveitando que você pegou o livro, a pergunta é meio retórica, porque eu acho que sim, né? Que ele possibilita várias camadas de interpretação, cada leitura, não só pela forma, mas como que ele cria como expressões, como palavras. E aí eu queria que você... Mas acho, Vitor, sabe, não é à toa que a gente gosta de ter uma biblioteca com livros. Essa semana teve uma madrugada aí que eu fiquei mexendo numa estante que eu tenho. Tem assim, um pouco de livro aqui, essa estante, um pouco de livro em outro lugar. Eu fiquei olhando e falei assim, bom, acho que eu ainda tenho aí uns 30 anos para poder ler o que eu ainda não. E as coisas que você quer ler porque você sabe que você está mais maduro para ler. Isso. Ou porque você sabe... o que eu estou dizendo pode ser uma bobagem para a gente que lê. Mas para quem não lê, é uma delícia poder dizer isso, né? O bonito é você amadurecer. É você dizer, nossa, eu li isso aqui e não vi. É mais ou menos quando você vai ver um filme que você não vê há muito tempo. Essa semana eu estava vendo... Você vê que a gente pode levar isso para vários. Eu estava vendo Poderoso Chefão com meu filho de 17 anos. Nós dois assistindo ali um filme que eu vi uma única vez, ainda com Marlon Brando, e eu fiquei contando a história do Marlon Brando para ele, da história, que momento da vida dele ele fez aquele filme, que o De Niro não estava nesse filme, quem era o Al Pacino, não sei o quê, blá, blá, blá. Mas vendo o filme, você fala assim, eu ia dizendo para ele, que coisa, a construção de cada cena para onde está sendo levado. Olha como o Al Pacino, o personagem dele, que é o filho, que não gosta do mundo do pai, que é o mundo da máfia, como ele é à parte. Entretanto, ele vai ser o grande mafioso da história. Ele é que vai substituir o pai. Quer dizer, a maneira como é construído. Eu só vi isso assistindo agora, de novo. Por quê? Porque a sua cabeça está mais elástica. A sua cabeça tem mais capacidade para poder pensar desse jeito. A minha profissão pede muito isso. Então, você sabe que eu não tenho nenhum medo da minha profissão mais, né, Bruno? Nenhum. E dá aquele frio na hora que eu vou entrar em cena. Eu sempre preciso ir ao banheiro. Fora isso, depois que entrou, acabou. Eu sei que pode acontecer o que for. Se cair o teto, eu ainda espero arrumar as coisas e tal, e dou conta da gente poder continuar. Não é uma profissão incrível essa, gente? Não é? Essa não é uma profissão sensacional? Mas você possa sempre sentir, né, uma ponta de medo, de segurança, seja lá o nome que a gente dê,
porque a gente sempre vai querer melhorar e sentindo muito precisamente, né? Não, mas é que tem um lado que ele é uma mágica, quase ele é oculto, que a gente sabe que não vai conseguir resolver nunca. Essa questão, você fala, mas a vida inteira eu vou ter essa dor de barriga? Que saco. Mas o que tem é o outro lado da compreensão, de você ver o que é o que é você amadurecer diante de uma obra. É repetir até ficar diferente, né? Eu gosto muito disso dele também, né? Você faz, muda. Você vai mudando sempre, muda o tempo todo, né? Mas é você que está mudando, né? Porque isso que eu estou falando eu sei. É que o jeito que eu estou falando é outro jeito. O jeito que... Bom, então deixa eu... Duvido você ler alguma coisa do Manuel de Barros agora. Ah, não lê mesmo. Duvido. Quero ver. Não, eu quero que vocês saibam que eu não leio poemas lá. Eu tenho todos memorizados. Vou ler. Ou não ler? Eu vou ler um que eu gosto muito. Vamos ler de olhos fechados, com exceção da caça. Peraí. Vamos escutar de olhos fechados. Eu vou. Não, eu quero começar com o Escova. Sim. Que exatamente eu não começo com ele, não. Então, eu vou... Não fica olhando para mim, não, que vocês vão ficar olhando meu óculos, meu cabelo, minha roupa. Vamos fechar o olho. No ano passado você propôs isso, ficou incrível. Então, melhor não olhar nada disso. Fecha os olhos que eu vocês vou vão ouvir. Vê se vocês conseguem, tá? Eu consigo. Esse poema está dentro da peça, tá bom? Olha que coisa linda. Escova. Eu tinha vontade de fazer como os dois homens que vi sentados na terra escovando osso. No começo achei que aqueles homens não batiam bem, porque ficavam sentados na terra o dia inteiro escovando osso. Depois aprendi que aqueles homens eram arqueólogos e que eles faziam o serviço de escovar osso por amor. E que eles queriam encontrar nos ossos vestígios de antigas civilizações que estariam enterrados por séculos naquele chão. Logo pensei de escovar palavras. Porque eu havia lido em algum lugar que as palavras eram conchas de clamores antigos. Eu queria ir atrás dos clamores antigos que estariam guardados dentro das palavras. Eu já sabia também que as palavras possuem no corpo muitas oralidades remontadas e muitas significâncias remontadas. Eu queria então escovar as palavras para escutar o primeiro esgar de cada uma, para escutar os primeiros sons, mesmo que ainda bígrafos. Comecei a fazer isso sentado em minha escrivaninha. Passava horas inteiras, dias inteiros, fechado no quarto, trancado, a escovar palavras. Logo a turma perguntou o que eu fazia o dia inteiro trancado naquele quarto. Eu respondi a eles meio impressionado que eu estava escovando palavras. Eles acharam que eu não batia bem. Então eu joguei a escova fora. Não é bom? Não se vai dar. Agora vocês pensem numa coisa. O que é este homem que aos 97 anos... Porque ele diz assim... Antes de eu fazer esse comentário, eu vou ler mais um poema dele. Você me lembra disso? Que ele diz assim... acho que é o meu penúltimo poema. Que ele diz assim... Hoje, ao final da peça, já é ele um homem.
Hoje eu completei 85 anos. O poeta nasceu de 13. Naquela ocasião, escrevi uma carta aos meus pais, que moravam na fazenda, que eu já decidia o que queria ser no meu futuro. Que eu não queria ser doutor. Nem doutor de curar, nem doutor de fazer casa, nem doutor de medir terras. O que eu queria era ser fraseador. Meu pai ficou meio vago depois de ler a carta. Minha mãe inclinou a cabeça. Eu não queria ser doutor, eu queria ser fraseador. Então meu irmão mais velho perguntou, mas esse tal de fraseador bota mantimento em casa? Eu queria ser fraseador e não doutor. Meu irmão insistiu, mas se fraseador não bota mantimento em casa, nós temos que botar uma enxada na mão desse menino, para ele deixar de variar. Minha mãe inclinou um pouco mais a cabeça. Meu pai continuou meio vago, mas não botou enxada. Então, esse menino de 13 anos, esse menino que diz que aos 13 anos ele já sabia que ele queria ser fraseador, o Manuel de Barros, quando ele veio estudar no Rio de Janeiro, quando a família vem para cá, manda ele para cá, ele vai para um colégio interno e ali ele vai aprender as coisas que mais enlouqueceram ele, com 11 anos. Que é um poema que ele diz assim: quando eu estudava no colégio interno, eu fazia pecado solitário. Um padre me pegou fazendo corromba no barrete. Meu castigo era ficar em pé, de frente a uma parede, e decorar 50 linhas de um livro. O padre me deu para decorar o sermão da 60ª de Vieira. Decorar 50 linhas, o padre repetiu. O que eu lera por antes naquele colégio eram romances de aventura mal traduzidos e que me davam tédio. Ao ler e decorar 50 linhas da 60ª, fiquei embevecido e li o sermão inteiro. Meu Deus, agora eu precisava fazer mais pecado solitário. E fiz de montão, corrompa no parede. Era a glória. Eu ia fascinado para a parede. Desta vez o padre me deu o sermão do mandato. Decorei e li o livro ao pendurado. Aprendi a gostar do equilíbrio sonoro das frases, gostar quase até do cheiro das letras. Fiquei fraco de tanto cometer pecado solitário. Ficar no parede era uma glória. Tomei um vidro de fortificante e fiquei bom. A esse tempo também eu aprendi a escutar o silêncio das paredes. Eu contei 3 poemas. Você veja que eu quero falar sobre este menino que aos 11 anos o diretor da escola, o professor, bota ele de castigo. O castigo dele é decorar o Padre Antônio Vieira, que eu não tinha lido, tive que ler para poder estudar o Manuel de Barros. Com 13 anos ele já tinha certeza do que ele ia ser, que ele ia ser fraseador. A pressão que ele sofreu do irmão, entretanto, o pai, a mãe, a avó, todo mundo deu muita força a essa compreensão. Ele foi um cara que ele quase tinha vergonha disso, porque apesar dele estar escrevendo, ele passa uns 10 anos cuidando da fazenda, quando ele já não tem mais o pai, a mãe,
Ele vai cuidar da fazenda dos empregados, quando ele está mais próximo do Bernardo, dos filhos, ele com gado e tal, com essa história de ter um avião particular, não sei o quê. Mas a literatura era uma coisa de uma força, era uma avalanche na vida dele. Então, esses 3 poemas, eu acho que dizem da decisão dele, né? O que é este cara que... porque tem gente que pensa que o Manuel de Barros é o poeta das formiguinhas. Ele não é o poeta das formiguinhas, ele é o homem que foi sentar na escrivaninha e escovar a palavra. Ele foi estudar nos Estados Unidos em literatura, ele foi para a Europa, então ele tem uma... E a citação dentro da obra dele, se você começa a estudar a poesia dele e faz um levantamento das citações dele, que ele cita lá de Beethoven, a Stravinsky, a Jesus, a Buda, os grandes homens da humanidade, e enche lá de Bernardo. Eu vou encerrar com um poema que eu amo, tá? Então eu vou dizer o primeiro poema que eu entro para fazer a apresentação do Manuel de Barros, tá? Sabe o que eu vou lembrar? Eu estou sem fazer a peça há um tempo. E eu não estudei. Um choque. Você? Foi a tecnologia. Tá. Podem fechar os olhos, porque esse é incrível. Esse é a abertura, tá? Três personagens me ajudaram a compor estas memórias. Quero dar ciência delas. Uma, a criança. 2, os passarinhos. 3, os andarilhos. A criança me deu a semente da palavra. Os passarinhos me deram o desprendimento das coisas da terra. E os andarilhos, a presciência da natureza de Deus. Quero falar primeiro dos andarilhos, do uso em primeiro lugar que eles faziam da ignorância. Sempre eles sabiam tudo sobre o nada. E ainda multiplicavam o nada por 0, o que lhes dava uma linguagem de chão, para nunca saber onde chegavam e para chegar sempre de surpresa. Eles não afundavam estradas, mas inventavam caminhos. Essa é a presciência que sempre vi nos andarilhos. Eles me ensinaram a amar a natureza. Bem que eu pude prever que os que fogem da natureza um dia voltam para ela. Aprendi com os passarinhos a liberdade. Eles dominam o mais leve sem precisar ter motor nas costas. E são livres para pousar em qualquer tempo nos linhos ou nas pedras sem se machucarem. E aprendi com eles ser disponível para sonhar. O terceiro parceiro de sempre foi a criança que me escreve. Os pássaros, os andarilhos e a criança em mim são meus colaboradores destas memórias inventadas e doadores de suas fontes. Assim que a gente começa a peça.